Olá, queridos e amados irmãos e irmãs. Continuando nossa meditação sobre o valor do sacerdócio, Santo Afonso de Ligório vai nos ajudar a meditar. Ele que escreveu 111 obras magníficas, e entre elas esta obra A Selva, que fala sobre a dignidade e deveres do sacerdote. Vai continuar na página 33, falando sobre qual deve ser a santidade do padre como ministro do altar. Ele vai falar o seguinte: devia ser santa e imaculada a Beatíssima Virgem Maria, porque havia de trazer no seu seio o Verbo encarnado e tornar-se sua mãe. E a visto disso, exclama São João Crisóstomo, não será indispensável que brilhe com a santidade mais resplandecente que o sol essa mão do Padre que toca a carne de um Deus, essa boca que se enche de um fogo celeste, e essa língua que se banha com o sangue de Jesus Cristo? O padre, ao altar, ocupa o lugar de Jesus Cristo. Deve, pois, diz São Lourenço Justiniano, aproximar-se dele para celebrar, quanto possível, a imitação de Jesus Cristo. Que perfeição não exige de uma religiosa ou confessor, para lhe permitir a comunhão cotidiana? E por que não se exigiria a mesma perfeição do sacerdote que comunga todos os dias? É preciso confessar, diz o Concílio de Trento, que não é possível a um homem praticar a ação mais santa que celebrar uma missa. E acrescenta: deve, portanto, o padre envidar todos os esforços para celebrar o santo sacrifício do altar com a máxima pureza de consciência possível. Ai, que horror! Exclama Santo Agostinho. Ouvi essa língua que chama o Filho de Deus do céu à terra, falar depois contra Deus, e vi essas mãos que se tingem no sangue de Jesus Cristo mancharem-se com as torpezas do pecado. Se Deus exigia tamanha pureza dos que deviam oferecer-lhe em sacrifício animais ou pães, e aos que qualquer modo estavam manchados lhes proibia que lhes fizesse oferenda, quanto maior deve ser a pureza de quem está encarregado de oferecer a Deus o seu próprio Filho, o Cordeiro Divino. Tal é a reflexão de Belarmino. Santo Tomás diz que pela palavra mácula, no texto citado, se deve entender todo e qualquer vício. A lei antiga excluía das funções de sacrificador os cegos, os coxos, os corcundas e os leprosos. Levítico 21, versículo 18. Os santos padres, dando um sentido espiritual a estes defeitos, olham como indignos de subir ao altar os cegos, ou que fecham os olhos à luz divina, os coxos ou preguiçosos, que nada adiantam no caminho de Deus, e vivem sempre com as mesmas imperfeições, sem oração e sem recolhimento. Os corcovados, que sempre estão com as suas afeições voltadas para a terra, para os bens e as honras e prazeres deste mundo. Os leprosos, os sensuais, que a semelhança do mundo animal imundo, diz o sábio, se revolvem no lodaçal dos prazeres torpes. Numa palavra, quem não é santo é indigno de se aproximar do altar, porque sendo impuro, mancha o santuário de Deus. Não se aproxime do altar, porque tem uma mancha, e não deve manchar o seu santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Continuando, qual deve ser a santidade do Padre como mediador entre Deus e os homens? Demais deve o sacerdote ser santo na qualidade de dispensador dos sacramentos. É necessário que não tenha mancha, como dispenseiro de Deus, e deve ser como mediador entre Deus e os pecadores. O sacerdote, diz o Santo Padre,
está colocado entre Deus e a natureza humana, traz-nos benefícios que vêm do céu e leva para lá as nossas orações. Aplaca a cólera do Senhor e arranca-nos das suas mãos. É por ministério dos sacerdotes que Deus comunica sua graça aos fiéis nos sacramentos. É mediante os sacerdotes que os recebe no número dos seus filhos no batismo, que é de necessidade para a salvação. Quem não renascer não pode entrar no reino de Deus. É por ministério deles que Deus cura os doentes, ressuscita os que estão mortos para a graça, isto é, os pecadores no sacramento da penitência. É por eles que alimenta as almas e lhe conserva a vida da graça, no sacramento da Sagrada Eucaristia. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. É por eles que dá aos moribundos a força para vencerem as tentações do inferno, mediante o sacramento da unção dos enfermos. Numa palavra diz São Crisóstomo, sem os padres não nos podemos salvar. São Próspero chama aos padres os intérpretes da vontade divina. O autor da obra imperfeita apelida-os os muros da igreja. Santo Ambrósio o chama exército ou campo da santidade. E São Gregório de Nazianzo o chama os fundamentos do mundo e as colunas da fé. Daqui a palavra de Santo Euquério, que os padres devem, pelo vigor da sua santidade, transportar o fardo dos pecados do mundo. Oh, como esse fardo é terrível! Rogará ele, pelo impúdico, o sacerdote, e pelo seu pecado diante do Senhor, e o Senhor lhe tornará propício e lhe perdoará o seu pecado. É por isso que a Santa Igreja obriga os sacerdotes à recitação diária do ofício divino e à celebração da missa, ao menos algumas vezes no ano. Santo Ambrósio até diz que os padres nunca devem cessar, nem de dia nem de noite, de orar pelo povo. Mas para obter graças para os outros, é necessário que o sacerdote seja santo. Colocados entre Deus e o povo, diz o doutor Angélico, devem brilhar aos olhos de Deus por uma boa consciência e aos olhos dos homens por um bom renome. Porque, segundo a reflexão de São Gregório, seria grande temeridade apresentar-se alguém diante de um príncipe para obter o perdão para os seus súditos rebeldes, estando ele culpado do mesmo crime. Quem quer interceder pelos outros deve ser bem visto do príncipe, se lhe for odioso, ajunta o mesmo santo, mas fará indignar o seu juiz quando se apresenta dessa forma. Por esta razão escreve Santo Agostinho, o padre orando pelos outros deve ter junto de Deus um tal mérito que possa obter dele o que os outros, em razão dos seus deméritos, não ousariam esperar. Foi o que declarou o Papa Hormisdas. Convém que o sacerdote seja mais puro que o povo para orar pelo povo. Mas São Bernardo lamenta que haja poucos padres e bastante santos para serem mediadores dignos. E Santo Agostinho, falando dos maus eclesiásticos, diz: é mais agradável a Deus o ladrar dos cães que a oração de tais clérigos. Refere o padre Manchese, no seu Jornal dos Dominicanos, que uma serva de Deus religiosa da sua ordem pedia um dia ao Senhor que perdoasse ao povo em atenção aos merecimentos dos padres. Ele respondeu-lhes que os padres, pelos seus pecados, mais o irritavam do que o aplacavam. Possamos rezar, irmãos, também pelos padres, pedindo a graça também da perseverança na vontade de Deus e da vida de santidade para cada um deles. Com esta Ave Maria, que o Imaculado Coração de Maria os guarde e os proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, rogai por nós.